Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço a você que tem um botãozinho logo abaixo, clique nesse botão, né, e faça a sua inscrição. Peço também que, se você gostar desse vídeo, acompanhar até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando desde já o seu lar, a sua família. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o juízo de Deus. Você crê que um dia Deus irá prestar contas, né, com seus filhos? Na verdade, né, os seus filhos irão prestar contas, né, para com Deus. Você crê no juízo divino? Se você crê no juízo de Deus, convido você que pegue aí a sua Bíblia e vamos estudar juntos o que diz as Sagradas Escrituras. O primeiro livro que nós iremos buscar aqui na Bíblia é o livro de Daniel. E olha só o que Daniel fala sobre o juízo. Convido você que pegue o capítulo 7 de Daniel, o verso 9 e o verso 10, que nos diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Quando você pega o verso 10, diz assim: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então você percebe que Daniel aqui tem uma visão do tribunal divino, e aqui fala que o ancião de dias se assentou e abriram-se os livros, né? Então haverá sim uma prestação de contas, né, da humanidade para com Deus. Deus irá julgar, não é mesmo? Quando nós pegamos aqui o nosso bloquinho aqui de anotações, diz assim, olha, quantos comparecerão perante então esse juízo, né? O juízo de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que nos diz assim: Então Deus irá julgar, né? Deus tem um tribunal, esse tribunal é no céu, e Deus irá julgar a humanidade. Agora veja só, quantos comparecerão perante então esse juízo? Aqui diz: Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui você percebe que todo ser humano irá comparecer ao tribunal de Cristo, sem exceção. Aqui para receber, né, o mal ou bem que tiver feito. Então percebemos que toda a humanidade será julgada pelo Deus eterno. Um outro ponto que é interessante aqui é o seguinte: o que será julgado então no juízo? Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o verso é o verso 14. Vamos ver então o que vai ser julgado no juízo. Eclesiastes 12, verso 14, vai nos dizer o que será julgado então no juízo. Estou aqui folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo, para nós acharmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras, né? Eclesiastes 12, 14 nos diz assim: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então aqui diz que Deus vai trazer juízo todas as obras. Então o que vai ser julgado? Todas as obras. Aqui diz assim: até as que estão escondidas. Você percebe? As obras reveladas Deus irá julgar. Aqui estão escondidas também irão ser julgadas por Deus, aquelas que ninguém sabe ou vê.
E aqui diz assim, quer sejam boas, quer sejam más. Então perceba o seguinte, meu amigo, minha amiga, né? Deus irá julgar as nossas obras, até aquelas que estão escondidas, né? Aqui diz quer sejam boas, quer sejam más. Só que também, no livro de Mateus, seguindo aqui a pergunta, né, o que Deus irá julgar, nós achamos também outra coisa que Deus irá julgar, né? Aqui no texto fala que Deus irá julgar nossas obras, quer sejam boas ou más, ou até as escondidas. Mas veja só o que diz Mateus, capítulo 12, verso 36 e o verso 37. Olha só o que diz o texto aqui. 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então perceba o seguinte, até as palavras frívolas, né, que nós proferimos, né, vamos dar conta no dia do juízo, né? Aqui diz para sermos justificados, absolvidos, né, ou para sermos condenados. E o que é palavra frívola, né? São palavras inúteis. Palavras inúteis. Palavras que não agradam a Deus, palavras que não glorificam a Deus. Talvez palavras de maldição, né? Palavras falsas, né? Proferida a uma pessoa, palavrões, você percebe? E por aí vai. Palavras inúteis, né? Então até as nossas palavras, né, serão pesadas no juízo, ou para nos absolver ou para nos condenar. Agora veja só, qual é a norma que Deus irá usar para nos julgar? Deus tem uma norma, e se Deus tem uma norma, que norma é essa? Vá lá no livro de Tiago, convido você aí no livro de Tiago, capítulo 2, e o verso é o verso 12. Tiago 2, verso 12. Qual é a norma que Deus irá usar para nos julgar? Tiago está depois do livro de Hebreus, já você indo aí para o livro de Apocalipse, você vai achar o livro de Tiago. Olha só o que diz o capítulo 2 e o verso 12. Qual é a norma então que Deus irá usar para nos julgar? Nos diz assim: falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, Deus irá nos julgar pela lei da liberdade. Aí você fala assim, mas que lei é essa? Vamos pegar a partir do verso 10, aí do capítulo 2, e diz assim, ó: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porquanto aquele que disser, né, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então aqui está falando sobre os mandamentos, você percebe? Então a norma pelo qual Deus irá usar para nos julgar serão os seus mandamentos, né? Os 10 mandamentos que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, é o capítulo 20, a partir do verso 3. Os 10 mandamentos. Essa será a norma que Deus irá usar para nos julgar. Agora veja só, como então sermos absolvidos, né, no juízo de Deus, né? O que devemos fazer para sermos então absolvidos? Eu convido você aí no livro de João 3, verso 16, nós vamos ver aqui pelo menos, né, cinco motivos, né, que nós podemos fazer para então sermos absolvidos no juízo de Deus. Olha só, o primeiro está no livro aí de João 3, verso 16. Então aqui nós temos 5 motivos que, se nós fizermos esses 5, nós podemos ser absolvidos, né, no juízo de Deus. O primeiro está no livro de João 3, verso 16, que diz assim: convido você
a folhear sua Bíblia. E olha só o que diz a palavra de Deus. Nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você percebe aqui que diz assim, ó, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós, o primeiro ponto aqui é, se nós crermos em Jesus, como o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele que morreu por nós, aqui fala que nós teremos a vida eterna. Então, logo, seremos absolvidos no juízo. Agora, vamos lá. O segundo passo, então, O segundo passo para sermos absolvidos no juízo. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 3, depois do livro aí de João, e o verso é o verso 19. Atos 3, verso 19. O segundo passo, para sermos absolvidos no juízo. Aqui diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, qual o segundo passo que eu devo dar para ser absolvido no juízo? O texto fala arrependimento, convenção. Então, nós temos que, através do sacrifício de Cristo, compreender que Cristo tem o poder de transformar a nossa vida. E quando isso acontece, o que acontece conosco? Nós passamos por um processo de arrependimento. Nós nos convertemos ao Senhor. Então, são cancelados nossos pecados. Então, o segundo passo é arrependimento e convenção. Mas nós temos o terceiro passo. O que devemos fazer, para ser absolvido no juízo. Qual é o terceiro passo? Vá no livro aí de 1 João, pertinho de Apocalipse, 1 João capítulo 1, verso 9. Qual é o terceiro passo para sermos absolvidos no juízo? 1 João 1, 9. Convido você que vá procurando aí, estou procurando aqui na minha Bíblia, e juntos, ao encontrar, vamos ler o que diz o texto, sagrado. Nos diz assim, olha só: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui você percebe que o terceiro passo aqui é confessar os nossos pecados. A Bíblia fala que nós somos pecadores, todos pecaram, E você percebe o seguinte: nós temos que confessar os nossos pecados a quem? A um homem, a um sacerdote, a um padre, a um pastor? De maneira nenhuma. Nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Então, entre no seu quarto, onde você está, se você pode mentalmente, orar ao Senhor Deus e pedir perdão pelos seus pecados, Então, você deve confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. E se você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, o texto fala aqui que Ele é fiel e justo para lhe perdoar, e não só perdoar, mas lhe purificar, de todo o pecado ou de toda a injustiça. Então, você pode orar a Deus no seu quarto de joelhos, ou onde você está mentalmente, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. O terceiro passo, então, é confessar os pecados a Jesus. E o quarto passo? Qual é o quarto passo, então, para sermos absolvidos no juízo? Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, que diz assim, olha só. Marcos, capítulo 16, e o verso 16, que nos fala assim: quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Então, o quarto passo que nós percebemos aqui para sermos absolvidos no juízo, é ser batizado, assim como Jesus foi batizado nas águas, Se nós cremos em Jesus, se nós nos arrependemos e nos convertemos, se nós confessamos os nossos pecados a Ele, o que nos falta então? Ser batizado, batizado nas águas, o batismo verdadeiro, assim como o mestre foi batizado. Agora veja só, e o quinto passo, para sermos absolvidos no juízo?
Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, e o verso é o verso 15. João 14, 15. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. João 14, verso 15, nos diz o seguinte. Olha só o que diz. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Palavras do Senhor Jesus. Então, o quinto passo aqui é obediência aos mandamentos de Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, se nós dermos esses 5 passos, para o encontro de Jesus, nós seremos naquele grande dia absolvidos pelo Senhor Deus, dos nossos pecados, da condenação da morte eterna. E vai se cumprir esse texto que está em Romanos. Convido você a abrir sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, verso 1. Olha só o que diz Romanos 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você der esses 5 passos para Jesus, não há nenhuma condenação para você no dia do juízo, Porque nós vamos estar na pessoa do Senhor Jesus. A pergunta que fica é: você aí já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você aí já confessou os seus pecados a Jesus? Você já aceitou Ele publicamente, diante das pessoas através do batismo? E se não, qual o motivo? O que impediu você de aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal? Sabe, o desejo do Senhor Jesus é de salvar você. O Senhor Jesus, Ele te ama muito. E um dia Ele quer te encontrar nas mansões celestiais. Por que não tomar essa decisão, de realizar em sua vida esses 5 passos? Crer no Senhor Jesus, arrepender, converter-se, confessar os pecados a Jesus, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de ser batizado, obedecer os seus mandamentos. Sabe, o Senhor Deus aqui não está te pedindo nada difícil que você não possa fazer. Por que não tomar essa decisão de seguir esses passos e naquele grande dia, quando o seu nome for arrolado no céu, o Senhor Jesus então levanta o seu braço e estende: olha, esse aqui é meu, porque ele se entregou a mim. O meu sangue foi derramado por ele. Ele está justificado, ele está salvo. Sabe, espero que esse seja o seu desejo, de ter um encontro com o Senhor Jesus, de entregar sua vida a Ele. Se assim for, o Senhor Jesus irá transformar a sua vida. E naquele grande dia, no dia do juízo de Deus, nós seremos absolvidos pelo Mestre, porque nós entregamos o nosso coração e a nossa vida a Ele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido você aí onde você está, feche os olhos e vamos dirigir uma prece ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e Pai, não somos merecedores, Senhor, da Tua graça e misericórdia que a cada dia o Senhor tem dedicado a nós. Mas ficamos felizes, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. A Tua palavra diz também que o Senhor é justo. Haverá um dia que nós iremos prestar conta, Senhor, ao Senhor dos nossos atos. E te pedimos, Senhor, que naquele grande dia a nossa vida, Senhor, esteja diante de Ti, uma vida reta, uma vida digna, e que possamos ser absolvidos pelo Senhor. Obrigado por o meu amigo estar estudando conosco, a minha amiga, abençoe o seu lar, sua família. Nós te pedimos essas bênçãos no nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.